Corintiano que realmente acredita que o Corinthians vai repetir a dose ou ser melhor que a temporada passada, está se iludindo. Concordo. Está se iludindo. E é normal se iludir. Pô, temporada passada, tudo acontecendo depondo contra, presidente empichado, é cartão de crédito do outro, que não podia ter usado, é jogador que é transfer ban, salário atrasado. Até uniforme deu escândalo. Tudo que você pode imaginar aconteceu de errado com o Corinthians. E mesmo assim, um caos na terra, o Corinthians ganha 2 títulos. Só que a gente colocar isso como normal, pessoal, isso sim foi atípico. O Corinthians vem aí de anos, quase uma década sem ganhar algo grande do seu tamanho. Legal, ganhou algo grande do seu tamanho, uma Copa do Brasil que é fundamental, vaga na Libertadores. Agora, o Corinthians hoje praticamente mais perdeu jogadores do que contratou. Concordam? Abrindo mão de Thales Magno, vai embora o Maicon, vai embora outro atleta. Geleri tá indo pro Inter. Geleri tá indo pro Inter, então assim, o Romero foi embora, então assim, você tá... Kaká deve ir embora também. Romero do Mirassol. Félix Torres no Inter e assim vai. O meu ponto de vista é, ok, tá negociando, o Stabile tá tentando estabilizar a casa. O grande problema é, e o dinheiro para contratar grandes jogadores em relação à reposição? Pessoal... Eu vou traduzir para vocês tudo que ele falou aqui e o que os papagaios repetiram. Se você observar, só ante. Só tem ante aqui. Ali tem São Paulino, ele é Atlético Paranaense, mas deve ter outro time aí que ele não diz. Que para odiar tanto o Corinthians assim, você precisa ter um carinho a mais para outro time também. Tem um São Paulino, se eu não me engano, por ali. Outro, né? Basicamente, o que o Capelanes quis dizer foi o seguinte... Não é possível que o Corinthians pode fazer tudo de novo. Eu não vou suportar. Nós não vamos aceitar o Corinthians que a gente tanto tripudia ganhar de novo. E os outros não. Não é possível. Eu não aceito. Porque eu li até um comentário ontem, depois do vídeo da vitória do Corinthians, que um seguidor aqui colocou. Que alguém do Band Esportes falou que o Corinthians ia ser 12º colocado. Não sei se foi o Capelão, não sei se foi outra pessoa, do Campeonato Brasileiro esse ano. Eu respondi a ele, falei assim, cara, às vezes nem é a opinião do cara, é só o desejo dele exposto como opinião. É o desejo do cara sendo exposto como opinião, porque se você levar a sério, não faz sentido. A gente está vendo uma coisa e ele está falando outra coisa. A gente está vendo um time como o Corinthians não tinha há bastante tempo. Um time que precisava encaixar, precisava ganhar confiança também. E os 2 títulos deram muita confiança para o time, que se reforçou. E aí o cara, para argumentar, fala, o Corinthians perdeu jogadores. Thales Magno, o Romero... Cara, o Thales Magno não vou nem comentar. O Romero não estava jogando mais nada, apesar de eu ter um carinho muito grande pelo Romero. Mas é fato, não estava jogando mais nada, tanto que ele aceitou, ele nem contestou. Saiu do Corinthians bem, beleza? Tudo certo, pela porta da frente. Félix Torres, pelo amor de Deus, não vou também nem comentar para não ofender o rapaz. Até porque eu não gosto de fazer essas coisas. Quem mais aí? Quem mais? Vamos lá. Que saiu que ele falou, o Maicon, meu Deus do céu, o Maicon, cara. Sabe? O argumento do cara. Aí o Corinthians trouxe um puta de um zagueiro, que é o Gabriel Paulista. Uma reposição para o Maicon muito melhor. 2 reposições, né? Na verdade o Martins saiu, não estava previsto isso aí, mas o Martins saiu e veio o Alan, que é um bom jogador, cara. Tem outra característica, mais construtor. O Martins é mais marcador, também constrói. Mas enfim, não tem como achar jogador igual o Martins assim, tão fácil. O Maicon saiu, veio o Matheus Pereira. Vocês reclamam dessa troca? Vocês reclamam disso? Vocês acham ruim? Vocês percebem como sempre tem esse... Agora, se o Corinthians vier realmente a perder no meio da temporada, tal, o Bidon, o Yuri Alberto e outros jogadores... Aí a gente já começa a concordar. Neste momento, é apenas desejo deles que o Corinthians caia pelas tabelas, beleza? E aí os palpites, bora até o palpite aqui de jogo aberto, ó. Eu vou acelerar, cara. Vou ver se eu consigo acelerar aqui para evitar qualquer problema, tá? Tentar evitar, né? Vamos lá. Palpite para Furacão e Timão. Começamos com o Edu Dracena. Doído 1-1. Doído. Sim, sim. O Dracena tem uma raiva do Corinthians, né?
O Santos foi lá e demonstrou vontade, perdeu 2x1. Corinthians sem vontade, 3x1 Atlético. Desgaste. Eu não vou nem assistir Aqui, o jogo aberto, os caras são muito brincalhão, né, velho? esse projeto de futebol que não é praticamente estádio 0 a 0. Marco Aurélio Cunha. 2x1 Corinthians. Sem dúvida alguma. Ô, doutor. Tá, o cara deu um show aqui de sensatez. Chico Garcia. Pra mim o Corinthians vence sem fazer nenhum esforço, inclusive 2x0. Ronaldão. Gramado horrível, tudo horrível. Boa viagem, doutor. Nada a ver amanhã. Gramado horrível mesmo. O Yuri não joga, né? Não, é machucado. É 2x1 para o Corinthians. Não resta muita opção aqui, então eu vou ser bem boleteira. 1x1 que nem o Edu. Você tá sendo horrível, eu ia fazer a cara do capelão. Vai ver a minha cara, sabe onde? No Cameirão. Prepara, o que o Viveiros vai fazer hoje vai entrar para os livros de história. 1x0 Atlético, gol de Viveiros, liderança do Brasileirão. Resultado. Sou eu! Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu! Tu tá maluco, vai mexer com os caras desse, é brabo bigode. E o Coringão meteu-lhe a porrada. Beleza? Depois o Capelano fez storyzinho e tal, de cara de palhaço. Não falou muita coisa não, pelo que eu vi. Mas enfim. E aí dessa sequência que tá falando aí, ó. Brasileiro, Paulista, Brasileiro e vamos pro Paulista de novo. O Corinthians vem aqui de vitórias. O jogo antes é contra o Palmeiras, né? E o Corinthians perdeu. Beleza. Agora, tem aquele porém, que o Corinthians jogou muito bem. É óbvio que não ganhou. Isso aí não tem como a gente brigar, né? Não ganhou, perdeu o jogo. Mas ainda assim foi aquela derrota que os jogadores saíram aplaudidos justamente, jogaram bem, não fizeram gol. Isso é um problema que o Corinthians tem. Não é de hoje, tá? Não é de hoje. Cria muita chance, muitas vezes, e perde os gols. Tem um comentário aqui do Chico Garcia que eu gostei bastante, cara. Principalmente essa introdução aqui, vamos ver. Time que é muito difícil de você ganhar. O Corinthians se tornou um time que é muito difícil de você ganhar, cara. Em algum momento isso vai acontecer, como no derby. O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras e numa bola os caras venceram o jogo, faz parte, é do jogo. Mas ficou muito difícil ganhar do Corinthians. O Flamengo não conseguiu na Supercopa. Vários times não estão conseguindo. E nesse momento, o Corinthians encarrilhou 3 vitórias consecutivas. Bragantino, São Bernardo e agora Atlético Paranaense. 2 delas fora de casa, né? São Bernardo e agora o Furacão. E agora tem a Portuguesa domingo. É um time que ganhou uma consistência. É um time cascudo. É um time que você olha pro Corinthians, independentemente do palco e do adversário, e fala assim, cara, o Corinthians pode até perder o jogo, mas se os caras quiserem, não vai ser fácil. Pode acontecer porque é futebol. Uma cagada, numa bola, um chute e tal. Agora o Corinthians vai complicar. Vai vender caro. Porque o time tá muito bem. O time taticamente funciona muito bem. Independentemente de quem entra. Você tem uma estrutura defensiva e você tem um ataque que ainda sofre um pouco. Tanto que o gol hoje foi do meio. Porque não tinha um fazedor de gols. O Memphis não conseguiu ser essa figura. Não sei se pelo gramado, não sei se por desgaste. Não conseguiu. Corinthians se... O Memphis não vem conseguindo jogar bem consistentemente. Ele joga bem pontualmente algumas partidas. Eu acho que quando chega uma decisão, um jogo mais decisivo, ele acaba se entregando ali ao máximo ao jogo e aí entra no jogo, né? E tenta não sair do jogo, como ele mesmo fala, que precisa estar mais ligado nos jogos. Ontem, por exemplo, não aconteceu nada do Memphis, do Vitinho, mas a gente espera muito mais do Memphis, é óbvio. Como eu sempre falo aqui. Agora, o Corinthians ontem, mais uma vez, mostrou, por exemplo, o que ele está falando aqui. Independente do time que entra no jogo, o Corinthians consegue ser forte, independente da escalação, independente do meio campo que o Dorival vai escalar. Por quê? Porque tem qualidade, o Dorival encaixou com o time e o Dorival encaixaram realmente ali, se entenderam finalmente, o grupo está forte de novo, como foi naquela reta final de brasileiro lá do Ramon Dias, time todo, aquela conexão espetacular, não só com a torcida, que sempre tem, né? Quer dizer, a torcida sim, sempre tá ligada. Agora o time nem sempre está conectado com a torcida. Só que esse elenco faz tempo, desde 2024, que tem uma sinergia muito, muito diferente com a torcida do Corinthians, né? Até nos momentos difíceis. Cara, esse time também ganhou confiança dos títulos. Ele precisava de confiança, precisava ganhar confiança. Um time confiante é outra coisa, é outra parada. E a gente tá vendo isso acontecer. O que pode acontecer? O que normalmente acontece?
Por exemplo, o Corinthians começou bem a temporada, ganhando título e tudo mais. O que pode acontecer? O que eu já vi bastante, inclusive aquele Corinthians 2015, foi o melhor time do Corinthians nos últimos tempos aí, tecnicamente. Começou o ano de forma inacreditável, impressionante, engatando mais de 20 ou 30 jogos sem perder. Depois foi superado pelo time do Carille, né? Mais de 30 jogos, quase 40 jogos, eu acho, sem perder. Inacreditável aquilo ali. O que geralmente acontece? Começa voando, depois tem uma queda. Às vezes essa queda é até grande, tá? E aí é onde a torcida tem que segurar a bronca. Tem que entender. E aí o time pode subir de novo, evoluir. Porque geralmente no meio do ano para a reta final é que a gente separa os homens dos meninos, né? Quem começa bem a temporada, líder do campeonato, passa ali um turno, líder do campeonato, espetacular, daqui a pouco cai e não é mais nada. Acaba se frustrando. Tá? Criou uma expectativa muito grande e acaba na frustração. Começamos muito bem, agora tem que ter aquela malandragem de não cair em soberba, não vacilar. Por exemplo, o próximo jogo aí contra a Portuguesa, meu irmão, é entrar com a faca dos dentes, encarar todo o jogo muito a sério, sem soberba nenhuma, porque isso não faz parte da história do Corinthians, beleza? É isso, pessoal. A gente vê aí muitos antes torcendo contra o Corinthians e acabam jogando o desejo deles como opinião, né? Que não é opinião, é só o desejo, é só a vontade. Talvez a opinião deles mesmo seja outra coisa. Mas enfim, comenta a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.